Minha tia usou meu nome para fazer dívidas e acabou presa. Oi, pessoal. Eu sou a Márcia e acabei de completar 18 anos. Sempre fui incentivada pelos meus pais a estudar, me esforcei muito no ensino médio e sempre tive o sonho de entrar na universidade pública. Desde os 16, trabalhava como jovem aprendiz num supermercado, mas saí do emprego quando terminei os estudos para me dedicar totalmente aos vestibulares. Fiz o Enem, fiz provas e fiquei esperando ansiosamente os resultados. Enquanto aguardava, minha rotina de estudos era intensa, passava horas na biblioteca revisando conteúdos de matemática e redação, fazia simulados aos finais de semana e organizava um cronograma detalhado para revisar os assuntos mais difíceis. Meu foco era total, pois sabia que essa era a melhor chance de mudar minha vida. Enquanto isso, consegui um trabalho temporário de meio período. Não pagava muito, mas era o suficiente para ajudar em casa e manter uma reserva para o futuro. Sempre fui muito organizada financeiramente, desde que comecei a trabalhar, guardava dinheiro para a faculdade, pois sabia que teria gastos com materiais e transporte. Nos últimos meses, esses custos só aumentaram. O preço das passagens de ônibus subiu, e alguns colegas que moram mais longe tinham dificuldades para pagar o deslocamento diário. Além disso, os materiais básicos, como cópias de textos, cadernos e até mesmo acesso a certos materiais exigidos em algumas disciplinas, ficaram mais caros. Muitos alunos, incluindo eu, passaram a compartilhar materiais e procurar formas mais baratas de estudar, como pegar livros na biblioteca e dividir impressões. Eu me organizava ao máximo para não depender de ninguém, mas cada novo aumento de preço era um desafio a mais para continuar estudando. A história começa quando minha tia, Joaquina, com quem eu não falava há anos, resolveu me ligar. No começo, achei legal, afinal, fazia muito tempo que não conversávamos. Falamos um pouco sobre a família, sobre como as coisas estavam indo e até trocamos algumas risadas. Mas, então, a conversa tomou um rumo estranho. Depois de perguntar se eu estava trabalhando, ela foi direto ao ponto: "Você já tem cartão de crédito? Se tiver, eu vou usar também, eu pago." Fiquei surpresa com a forma como ela trouxe esse assunto, sem rodeios, como se fosse algo completamente normal. Não sou ingênua e já tinha ouvido histórias de pessoas que se endividaram porque confiaram demais nos pedidos da família. Hesitei por um momento antes de responder, e nesse instante, ela já emendou: "Se você ainda não tem, deveria fazer um. É bom ter um limite para emergências, e eu posso até te ajudar a escolher um." Aquilo me deixou desconfortável. Eu sabia que precisava ser firme. Respondi que não tinha e que não pretendia fazer um. Ela tentou insistir, dizendo que era só para uma compra pequena, que ia pagar certinho, mas mantive minha posição. Desconversei e disse que precisava sair. Encerramos a ligação, mas algo dentro de mim dizia que aquela conversa ainda não tinha acabado. Aquilo me acendeu um alerta. Eu sabia como colegas do mercado se endividaram ajudando a família. Vi amigos que começaram com pequenos favores, apenas emprestando o nome para contas de telefone ou compras parceladas, e acabaram com dívidas enormes que não podiam pagar. Alguns perderam o controle das próprias finanças, outros tiveram que trabalhar dobrado para cobrir os prejuízos. Eu prometi para mim mesma que nunca deixaria isso acontecer comigo. Respondi que não podia e segui minha vida, mas a situação não parou por aí. Poucos dias depois, um amigo me marcou numa publicação da minha tia no Facebook que falava sobre egoísmo e mesquinharia. O texto falava de pessoas que não ajudam a família e pensam apenas em si mesmas, insinuando que sucesso pessoal só é válido se compartilhado. As mensagens eram vagas, mas o tom parecia pessoal demais para ser coincidência. Fiquei desconfortável, mas tentei ignorar. Não demorou muito para minha tia aparecer pessoalmente na minha casa. Ela chegou sem avisar e, depois de algumas trocas de palavras genéricas, voltou ao assunto do cartão de crédito. Dessa vez, ela veio com uma abordagem diferente. Disse que não era só para ela, mas para o filho, meu primo, que precisava de materiais escolares e roupas novas. Argumentou que não estava pedindo nada demais, apenas um cartão para quebrar um galho. Eu recusei de novo. Expliquei que não tinha cartão de crédito e que, mesmo se tivesse, não poderia entregar para outra pessoa usar. Ela suspirou, fez cara de decepção e disse que não esperava essa ingratidão de mim. Tentou apelar para o emocional, lembrando que sempre foi próxima da minha mãe e que já tinha ajudado nossa família antes. Dessa vez, minha recusa foi mais direta. Eu disse que entendia a dificuldade dela, mas que não podia colocar minha própria estabilidade financeira em risco. Ela ficou visivelmente irritada e saiu sem se despedir. Depois desse dia, percebi que minha decisão tinha sido acertada,
mas não imaginava que aquilo era só o começo de um problema muito maior. Aos poucos, fui recebendo boas notícias, passei no vestibular para ciências contábeis. Sempre gostei de cálculo e empreendedorismo e via potencial na minha comunidade. Foi um momento de pura felicidade, senti que todo o esforço e dedicação tinham valido a pena. Comecei a me imaginar no futuro, ajudando pequenos negócios a se organizarem financeiramente e evitando que quebrassem por falta de planejamento. Ao mesmo tempo, sabia que a vida universitária traria desafios. A faculdade ficava a cerca de 1 hora de ônibus da minha casa, e com os preços das passagens subindo, o custo do transporte começava a pesar. Além disso, os materiais exigidos nas disciplinas estavam cada vez mais caros. Algumas matérias tinham livros que custavam mais de R$ 200, e nem sempre era possível encontrar exemplares disponíveis na biblioteca. Para contornar isso, comecei a tirar cópias de capítulos importantes e dividir o material com colegas que estavam na mesma situação. Passei a organizar grupos de estudo para economizar e compartilhar conhecimento. A adaptação ao ritmo universitário também foi desafiadora. Algumas aulas eram logo pela manhã, enquanto outras aconteciam no período da noite. Muitas vezes, eu saía de casa antes do sol nascer e só voltava quase meia-noite. Cansada, com fome e sabendo que no dia seguinte teria que repetir tudo de novo. Ainda assim, a empolgação por estar estudando algo que realmente gostava me mantinha firme. Mas junto com essa conquista, veio um dos maiores golpes que já levei na vida. No início das aulas, precisei sair do meu emprego fixo porque os horários eram incompatíveis. Consegui uma bolsa estudantil de R$ 400, que, junto com o dinheiro que juntei ao longo dos anos, me daria segurança por um tempo. Só que, no primeiro mês da bolsa, algo estranho aconteceu, fui sacar o dinheiro e descobri que minha conta havia sido encerrada. Fui ao banco e, depois de longos 40 minutos de espera em uma fila enorme que parecia não andar, cercada por pessoas impacientes e cansadas, o gerente me disse que o saldo da minha conta havia sido usada para quitar uma dívida de R$ 12.000. Só que eu nunca tive dívidas. No banco, o primeiro gerente que me atendeu se recusou a me dar mais informações sobre a dívida. Ele apenas repetia que o saldo foi utilizado para quitar uma pendência, mas sem explicar como aquilo havia acontecido. Diante da minha insistência, ele me direcionou para outra fila, onde esperei mais tempo até ser atendida por outra gerente, Cristina. Foi ela quem, finalmente, me passou cópias das faturas e detalhes sobre as transações realizadas. Descobri que, de alguma forma, um cartão de crédito havia sido solicitado no meu nome e usado para compras absurdas, incluindo gastos excessivos com aplicativos de transporte e pedidos frequentes de comida por delivery, além de uma de quase R$ 5.000 numa loja de celulares. Fui até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. O caminho até lá foi angustiante, minha cabeça estava cheia de perguntas. Como isso aconteceu? Como alguém conseguiu acessar minha conta sem que eu percebesse? O delegado ouviu meu relato, pegou as cópias das faturas que levei e registrou o boletim. Ele comentou que casos como o meu eram comuns, o que me deixou ainda mais indignada. Depois de sair da delegacia, voltei ao banco determinada a contestar todas as transações fraudulentas. Peguei uma nova senha e enfrentei mais uma longa fila para ser atendida. Expliquei novamente o que havia ocorrido e apresentei o boletim de ocorrência como prova. A gerente Cristina me orientou sobre o processo de contestação e solicitou a abertura de uma investigação interna. Apesar de saber que o resultado levaria meses, senti que finalmente estava dando um passo para recuperar o que era meu. Voltei para casa sem falar nada, mas minha mente não parava de trabalhar. Passei a noite revendo cada detalhe, tentando entender os passos que levaram a essa situação. Decidi que precisava juntar mais provas antes de tomar qualquer outra atitude. Fui procurar recibos, e-mails, qualquer coisa que pudesse esclarecer o que tinha acontecido. Cada nova informação que descobria me deixava ainda mais nervosa, mas também mais determinada a recuperar o que era meu. Com esses documentos em mãos, comecei a investigar o que tinha acontecido. Passei horas analisando cada fatura, tentando entender os padrões de gastos e identificar qualquer pista que pudesse me levar à pessoa responsável. Liguei para o banco novamente, tentando obter mais detalhes, mas eles apenas repetiam que as transações foram feitas por alguém que possuía acesso à minha conta e ao aplicativo do banco. A cada linha de extrato que lia, minha indignação crescia. Não eram apenas compras aleatórias, mas um verdadeiro abuso, corridas de aplicativo quase diárias, pedidos frequentes de comida por delivery e até compras parceladas em lojas de eletrônicos. Tudo isso me fazia pensar em como alguém pôde ser tão descarado a ponto de usar meu nome dessa maneira. Um dia, enquanto limpava a sala, encontrei um envelope rasgado com as faturas do cartão no meu nome. O coração disparou.
Senti um frio na espinha ao ver aquilo ali, entre papéis jogados de qualquer jeito. Peguei o envelope, tremendo de raiva e ansiedade, e comecei a folhear os documentos. Questionei minha mãe, segurando as faturas nas mãos. Além delas, havia também uma carta de cobrança oficial de um órgão de proteção ao crédito, informando que meu nome já estava negativado. Meu estômago revirou ao ver aquilo. O impacto foi tão grande que minhas mãos tremiam. Olhei para minha mãe, esperando alguma explicação. Ela me olhou com um misto de surpresa e culpa. Depois de um silêncio constrangedor, ela soltou a bomba. Sua tia estava precisando. Ela trouxe o filho dela aqui e fez alguma coisa no teu celular, mas ela prometeu que ia pagar todas as faturas. Minha mãe permitiu que minha tia usasse meu nome para fazer dívidas. E o pior, meu pai sabia e tentou impedir, mas não conseguiu. No momento em que confrontei minha mãe, ele apenas olhou para ela e disse, com um tom de frustração e resignação, eu disse para não fazer isso. Minha tia simplesmente me usou como um banco, com a conivência da minha própria mãe, e agora toda a responsabilidade caía sobre mim. Claro que minha tia nunca pagou nada e ainda me bloqueou quando questionei. Fui atrás dos meus direitos e, felizmente, consegui recuperar parte do dinheiro que foi gasto na loja de celulares. O processo foi longo e desgastante, tive que reunir toda a documentação possível, registrar cada detalhe e aguardar uma análise que parecia interminável. Durante esse período, meu estresse aumentou consideravelmente, e minha rotina acadêmica foi profundamente afetada. Pouco tempo depois, fui chamada novamente à delegacia para fornecer meu depoimento formal. Quando cheguei, o delegado já tinha reunido algumas provas adicionais e me explicou que a investigação estava avançando. Ele mencionou que o dono da loja de celulares, ao perceber que os documentos apresentados na compra eram falsificados, decidiu registrar um boletim de ocorrência por conta própria. A loja possuía imagens de câmeras de segurança que mostravam claramente uma pessoa usando os documentos falsos no momento da compra. Essas imagens foram anexadas ao caso, o que fortaleceu ainda mais a denúncia. Por uma questão de segurança e para manter a credibilidade da loja, a empresa decidiu devolver o valor integral do celular que havia sido comprado em meu nome. Mas não pararam por aí. A loja, para evitar futuros problemas, denunciou o caso com veemência e entrou com um processo formal contra a pessoa que havia feito a compra fraudulenta, seguindo um protocolo rigoroso e implacável. Esse movimento foi essencial para que eu conseguisse recuperar parte do prejuízo que tive e, ao mesmo tempo, ajudou a reforçar as acusações contra minha tia. Eu me sentia constantemente preocupada, revivendo cada momento do golpe e pensando se conseguiria recuperar todo o valor perdido. Mas, apesar do desgaste emocional e da incerteza, eu não podia parar. Continuei estudando, buscando alternativas para me manter financeiramente e tentando não me abalar completamente. Depois de meses de tensão, tive uma oportunidade inesperada, uma vaga na residência estudantil da universidade. Quando recebi a notícia, senti um alívio imenso. Era uma chance de recomeçar, longe do ambiente ruim da minha família e com mais estabilidade para focar nos meus estudos. Com a vaga, eu não precisaria mais gastar dinheiro com transporte, alimentação e aluguel. O simples fato de não precisar acordar tão cedo para pegar ônibus lotado já fazia uma diferença enorme na minha rotina. O cansaço que antes me consumia diariamente diminuiu, e eu consegui organizar melhor meu tempo para os estudos. Além disso, o restaurante universitário fornecia refeições diárias, o que ajudava a reduzir meus gastos com comida e me permitia economizar um pouco mais para emergências. Outra grande vantagem foi a convivência com outros estudantes que estavam na mesma situação. Conversando com eles, percebi que não estava sozinha em minhas dificuldades. Muitos ali tinham histórias de superação semelhantes à minha e se apoiavam mutuamente. Compartilhávamos materiais, discutíamos conteúdos das disciplinas e até formamos grupos de estudo para nos ajudar nas provas mais difíceis. Ter mais tempo para me dedicar à faculdade fez toda a diferença no meu desempenho acadêmico. Minhas notas começaram a melhorar, e consegui me destacar em algumas disciplinas. Senti que, finalmente, estava no caminho certo para reconstruir minha vida, longe dos problemas que minha família tinha me causado. A residência estudantil se tornou mais do que apenas um lugar para morar. Foi o espaço onde reencontrei minha paz e pude recomeçar do zero, sem carregar o peso das traições do passado. Eu não pensei duas vezes. Passei a noite organizando minhas coisas, juntando minhas roupas e objetos essenciais em uma mochila grande. Antes do sol nascer, saí de casa silenciosamente, sem avisar ninguém. Senti um alívio imediato ao cruzar a porta, como se estivesse me libertando de um peso que carreguei por muito tempo. Caminhei até o ponto de ônibus sentindo uma mistura de ansiedade e liberdade.
O trajeto parecia mais longo do que realmente era, como se cada parada me aproximasse de uma nova vida. Quando desci do ônibus, respirei fundo, tentando conter a avalanche de sentimentos dentro de mim. Peguei o transporte em direção à residência estudantil e, ao chegar lá, fui recebida por um dos funcionários que me entregou as chaves do meu novo quarto. O corredor estava silencioso, apenas o som dos passos ecoava enquanto caminhava até meu novo espaço. Assim que abri a porta, olhei ao redor, um quarto pequeno, com paredes descascando em alguns pontos, móveis antigos e desgastados, e uma cama que parecia não ter sido limpa há anos. O cheiro de mofo no ambiente era forte, e por um momento senti um desânimo, mas logo respirei fundo e me lembrei do motivo pelo qual estava ali. Não era perfeito, mas era meu. Um espaço só meu. Sentei na cama, sentindo a textura áspera do colchão velho, e absorvi aquela sensação. Pela primeira vez, senti que tinha um lugar onde ninguém poderia me trair ou tirar algo de mim. Eu sabia que precisaria me esforçar para melhorar aquele espaço, talvez conseguir uma nova roupa de cama, dar uma limpeza mais profunda nos móveis e tornar o ambiente mais acolhedor. Mas nada disso diminuía o alívio que sentia por finalmente estar longe de toda aquela situação que me consumiu nos últimos meses. Deitei por alguns instantes, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A ficha ainda não tinha caído completamente, mas algo dentro de mim dizia que era o começo de uma nova fase, uma fase em que eu teria controle sobre minha própria vida. Poucas horas depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Meu pai tentou me chamar de volta, minha mãe mandou mensagens alternando entre pedidos de desculpa e acusações de ingratidão. As mensagens chegavam uma atrás da outra, cada vez mais intensas. Mas, para mim, já não faziam mais sentido. Minha resposta? Apenas uma figurinha no WhatsApp com um rosto feliz e a palavra livramento. Depois disso, não respondi mais. Não queria mais carregar aquela carga emocional desnecessária comigo. Os meses passaram, e um dia recebi uma ligação da minha mãe gritando: "Você acabou com a nossa família." Não entendi nada até um amigo me mandar um vídeo. Minha tia Joaquina estava sendo presa, algemada e gritando enquanto entrava num carro de polícia. Ela se debatia, tentava argumentar com os policiais, mas não havia mais saída. A rua estava cheia de vizinhos observando a cena, muitos cochichavam entre si, alguns até riam, pois já conheciam sua fama na região. Descobri que ela já era conhecida na vizinhança por dar golpes e que agora tinha sido pega fraudando documentos para comprar mais coisas. Entre as acusações, além da fraude financeira que me envolvia, havia também outros casos de estelionato, compras feitas em nome de terceiros sem autorização e até pequenos empréstimos que ela nunca pagava. Segundo o relato do meu amigo, a polícia já estava monitorando Joaquina há um tempo, e minha denúncia foi o estopim para que finalmente conseguissem provas concretas para prendê-la. A notícia rapidamente se espalhou. Um portal local divulgou um artigo sobre o caso, mencionando as fraudes e incluindo uma foto de Joaquina sendo levada pelos policiais. Era surreal ver aquilo, saber que aquela mulher que destruiu minha relação com minha família agora enfrentava a justiça por seus atos. Fiquei atordoada por um tempo, sem saber exatamente o que sentir. Parte de mim queria comemorar, mas outra parte ainda tentava processar como tudo aquilo tinha chegado a esse ponto. Minha mãe tentou me culpar, mas quem destruiu nossa família foi a própria Joaquina. Morei por anos na residência universitária, longe de problemas familiares. Não era um palácio, mas foi um lar onde pude viver em paz. Desde então, cortei contato com minha família e passei a me dedicar totalmente aos estudos. Nos primeiros meses, foi difícil me acostumar com a ideia de não ter mais laços familiares próximos, mas a rotina intensa da faculdade e a convivência com novos amigos ajudaram a preencher esse vazio. Aos poucos, fui construindo uma nova rede de apoio com colegas e professores que realmente me incentivavam e acreditavam no meu potencial. Minha rotina de estudos era rigorosa. Passava horas na biblioteca revisando materiais, participava de grupos de estudo e assistia palestras extracurriculares para complementar o aprendizado. Durante os intervalos, trocava ideias com outros alunos sobre o mercado de trabalho e as oportunidades na área contábil. Com o tempo, consegui um estágio na área de contabilidade, o que me deu uma nova fonte de renda e a oportunidade de aplicar na prática tudo o que vim aprendendo. O estágio me trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também uma visão clara do meu futuro profissional. Trabalhar diretamente com pequenas empresas e ajudá-las a organizar suas finanças me fez perceber o impacto positivo que a contabilidade pode ter na vida das pessoas. Mesmo com um começo difícil, hoje vejo que me livrei de um ambiente tóxico que só prejudicava meu crescimento. Encontrei um propósito maior nos estudos e no trabalho, e sou grata por ter tido a coragem de me afastar de quem não respeitava meus esforços.
Olhando para trás, percebo que toda essa jornada, por mais dolorosa que tenha sido, me tornou mais forte e determinada. No ano seguinte, já mais adaptada à vida universitária e mais segura financeiramente, decidi começar a ajudar outros estudantes que passavam por dificuldades semelhantes. Participei de grupos de apoio a alunos em vulnerabilidade econômica, orientei pessoas sobre finanças básicas e até consegui indicar colegas para vagas de estágio na área contábil. Isso me fez perceber que, mesmo depois de uma experiência tão traumática, eu poderia transformar a minha dor em algo positivo para os outros. Com o tempo, meu desempenho no estágio chamou a atenção dos meus superiores, e fui efetivada na empresa antes mesmo de concluir a graduação. Ter um emprego fixo me trouxe uma nova estabilidade financeira e, com isso, tomei uma decisão que há muito tempo sonhava: sair da residência estudantil e alugar meu próprio apartamento. Encontrei um pequeno apartamento a apenas uma quadra da universidade, o que me permitiu continuar aproveitando a proximidade com a faculdade, mas agora com um espaço verdadeiramente meu. Decorar e organizar meu novo lar foi uma experiência libertadora, uma representação concreta de tudo o que conquistei sozinha, sem depender de ninguém. Hoje, ao olhar para trás, percebo que fui forçada a amadurecer de uma forma brutal, mas que isso me tornou uma pessoa mais forte e independente. Se eu tivesse permanecido naquele ambiente, provavelmente nunca teria conquistado a liberdade que tenho agora. Passei por momentos de insegurança, incerteza e até medo do futuro, mas cada obstáculo que enfrentei me fez crescer. Agora, com minha própria renda, um lar que posso chamar de meu e uma carreira promissora pela frente, percebo que tudo valeu a pena. Aprendi a confiar mais em mim mesma, a tomar decisões difíceis sem medo e a não permitir que ninguém mais me controle. Ainda guardo lembranças do que vivi, mas não como um peso, e sim como um lembrete de tudo que superei. A sensação de liberdade que tenho hoje não tem preço, e sei que cada conquista daqui para frente será mérito apenas meu. E quer saber? Nunca estive tão feliz. Hoje, sou dona da minha própria vida e sei que ninguém nunca mais vai tirar isso de mim. Às vezes, ainda sinto falta dos meus pais, das pequenas conversas no café da manhã ou das noites em que assistíamos TV juntos. Mas sei que não posso voltar para um ambiente que me fez tanto mal. Agora, sigo em frente, carregando as boas lembranças comigo, mas sem permitir que o passado me prenda. Comentário do curador. Essa história é um exemplo impressionante de como, às vezes, as maiores traições vêm de onde menos se espera. A OP passou a vida inteira sendo responsável, planejando seu futuro e se esforçando para conquistar estabilidade, apenas para ver tudo isso ruir por conta da ganância e irresponsabilidade de sua própria família. O que era para ser um apoio, uma rede de segurança, se tornou o maior obstáculo para o seu progresso. A situação começou de forma sorrateira, com a tia tentando convencê-la a ceder um cartão de crédito, algo que parecia um simples pedido de ajuda, mas que, na verdade, era o primeiro passo para um golpe planejado. Esse é um lembrete importante de que cartões e contas bancárias nunca devem ser compartilhados ou usados por terceiros, independentemente de laços familiares ou promessas de pagamento. A mãe, em vez de protegê-la, não só permitiu, mas facilitou o acesso à conta bancária da filha, ignorando completamente os riscos. E o resultado? Todo o dinheiro que a OP acumulou com esforço foi simplesmente arrancado sem nenhum remorso, colocando-a em uma situação financeira complicada que poderia ter sido evitada com mais cuidado e proteção das informações bancárias. O mais chocante é a frieza com que a tia agiu. Em nenhum momento houve um mínimo de preocupação ou culpa, apenas o desejo de tirar vantagem da situação. Quando foi confrontada, a solução dela foi simplesmente fugir da responsabilidade, deixando a OP para lidar com as consequências. No entanto, o que realmente marca essa história não é apenas a traição, mas a resiliência. Em vez de se afundar em dívidas ou aceitar o destino que tentaram impor a ela lutou. Buscou justiça, investigou o caso, enfrentou as dificuldades burocráticas e se reergueu. O caminho foi longo e doloroso, mas ela conseguiu virar o jogo, garantindo não apenas sua recuperação financeira, mas também sua independência definitiva. A prisão da tia foi um desfecho inesperado, mas que serviu para mostrar que, no final, as consequências sempre chegam para aqueles que insistem em prejudicar os outros. Enquanto a família afundava ainda mais em seus próprios erros, a protagonista encontrou um novo lar na residência estudantil, reconstruiu sua vida e conquistou uma carreira estável. Uma prova de que, às vezes, cortar laços é necessário para realmente prosperar. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.